E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e bom, no vídeo de hoje vamos estar dando uma analisada no HCTR. Vamos ver como que o fundo está indo. Ele tem passado por um momento muito complicado, onde muitos devedores estão anunciando que não irão pagar, tem muitas garantias sendo executadas, tem muitos períodos de carência sendo dados aí para os devedores. Então assim, isso afeta um pouco o cotista. Vamos ver como é que o HCTR está fazendo para tentar sair dessa situação e vamos dar uma olhada no relatório deste mês. Bom, chegando aqui no relatório, eu quero destacar um pouco, uma opinião que eu vi lendo aqui o relatório, dando uma estudada antes para vocês. Eu percebi que parece que a Hectare tá querendo esconder um pouco a situação. Não sei, essa é a minha visão. Não estou afirmando nada, mas é o que tá parecendo, infelizmente. Mas assim, vamos dar uma olhada de coração aberto nesse relatório. Acho que é um fundo que tem um potencial para se recuperar muito grande. Porém, acho que a gestão precisa melhorar um pouco o relatório, que falta um pouco de informações. Mas bora dar uma olhadinha. Patrimônio líquido do fundo, mais de 2 bilhões e chegando quase nos 3 bilhões. Então assim, um fundo bilionário. Tem algumas taxinhas, mas a gente releva. E aqui, acho que uma parte importante que eles fizeram foi destacar as partes importantes. Perceberam que eu nem precisei destacar muita coisa. Eu acho isso muito um ponto positivo aí para Hectare, tá bom? Aqui, fala basicamente que no mês foi distribuído cerca de 50 centavos por cota. Então assim, teve uma boa queda no rendimento devido a esses problemas com os crises e tudo mais. E aqui eu vou deixar uma observação, que é a Hectare, o HCTR, ele não tá fazendo algo, não foi cagada da gestão, alguma coisa do tipo. Acontece ao mercado. É um fundo, como aqui fala, que é um produto de maior volatilidade voltado a investidores com perfil arrojado. Já vê que aqui é um fundo high yield, muito risco. Vai entregar mais rendimentos, porém vai correr um risco maior. Em momentos como esse que a gente está vivendo, obviamente que a chance dele ter um problema é muito maior do que os outros fundos. Então assim, eu acho que o cotista, ele tem que parar de comprar fundos imobiliários, principalmente, não só pensando não só no dividendo, mas também qual que é a ideia do fundo, qual que é a estratégia. Pô, se tem mais risco, vou investir um valor menor, eu conseguir um rendimento maior, porém vou me assegurar em outros fundos e tudo mais. Eu, por exemplo, eu não gosto de investir em fundos imobiliários high risk, né? High yield, com muito risco, porque eu não me sinto confortável. Porém, cada um tem sua estratégia. Não pode você sair comprando fundos imobiliários por causa do dividendo. Depois acontece isso aí, e você toma um prejuízo e vai falar que os fundos imobiliários são ruins. Então, desabafo. Aqui fala um pouquinho dos comentários do gestor, fala mais da parte macroeconômica, né? Fala que a Google, Amazon, Tesla, Facebook promoveu o corte gigantesco. Então assim, fala do Credit Suisse, que é um banco suíço que teve alguns resgates também. No Brasil, cita o problema das americanas, da Tokstok, da Marisa, que também estão passando por problemas. Isso tudo gera dificuldade para as empresas financiar as operações ou refinanciar essas operações. O que acontece? Basicamente, em momentos como esse, que a taxa de juros está alta, às vezes você tem uma dívida de CDI mais 1%, quando a taxa de juros está baixa, você está bem. Só que em momentos como esse, com os juros mais altos, então o valor que você paga por mês de juros vai aumentar significativamente, e é um momento que a economia dá uma congelada, pronto, tá feito o problema. Então assim, é isso que o Hectare deixa meio que claro aqui, obviamente citando problemas externos e internos do Brasil. E aqui fala qual que é que a gestão tá fazendo para resolver esses problemas, e basicamente eles estão dando waivers. Para quem não sabe, waiver é como se fosse um tempo de congelamento. Então assim, dá um waiver de 12 meses para um CRI. Então ele fica 12 meses ali sem pagar, para ele tentar se recuperar, e quando voltar a pagar. Porém, a taxa é renegociada. Se a taxa dele antes desse waiver era cerca de IPCA mais 3, agora é IPCA mais 5. A forma do fundo conseguir ganhar mais e tentar não tomar o prejuízo. E aqui fala, o waiver não constitui perdão em parcela da dívida. Não tem perdão. Sim, é um congelamento. Tá pagando até hoje, tá bom. A gente vai parar nessa parcela. Na próxima, daqui 12 meses você volta a me pagar. Basicamente isso que tá acontecendo. Aqui fala um pouquinho do Hectare e tudo mais. E aqui eu acho que é a parte mais importante, que é que ele dá explicações em relação a cada um dos CRIs que ele tem na carteira que tá com problema. Achei isso muito top. Ponto positivo para Hectare, sabe? Ter uma posição exclusiva de poder tá falando o que tá acontecendo em cada um. Achei excelente. Então vamos lá. Grupo WAM. O grupo é um grupo gigantesco, possui mais de 50% do market share do segmento de multipropriedades, tá? Então é um fundo gigantesco que tá aí, faz comercialização de multipropriedades e tudo mais, principalmente no setor hoteleiro. E assim, é aquela questão do setor hoteleiro, né? Que é um setor muito volátil, muito de momentos. Assim, momentos de taxa de juros, poucas pessoas viajam, a galera guarda mais o dinheiro. E aí acaba acontecendo
fazendo isso. Então, basicamente, eles falam que eles deram um waiver para o WAM, pra eles renegociarem e tudo mais. Foi basicamente isso aí o relatório que eles falaram, tá bom? Gramado Parks tá presente lá no Vigia, tá presente aqui também. Vigia não, tô ficando doido. Tá presente lá no Deva, tá presente aqui também. Então, assim, por isso que eu acho importante, sabe? Às vezes a pessoa tinha Deva e HCTR e o Gramado Park nos dois. Então, assim, você também precisa fazer seu gerenciamento de carteira. Como é que você pode correr um risco tão grande de ter dois fundos de risco alto e com dois CRIs da mesma empresa, sabe? Então, é complicado. Fala basicamente que o Gramado Park entrou com um pedido de desistência. Tá um pouco desatualizado, no relatório de março e tudo mais. Porém, o que eu tenho de informações é que a justiça acatou agora o pedido de recuperação da Gramado Parks. Assim, acho que a situação deve piorar um pouquinho. Então, basicamente lá no Deva, eles deram um waiver pra eles. Aqui também provavelmente deram, que ainda não fala nada, mas atualmente já deve estar nesse processo de carência. Até porque a justiça bloqueou, então você não pode executar garantias e também vai ter esse período de carência. Então, essa é a situação do Gramado Park. Circuito de compras, a maior cena de compras aí da América Latina. E aí, o que o fundo trouxe de atualizações para nós é que eles realizaram uma assembleia geral para ver como é que seria tudo mais e concederam um waiver para o circuito de compra. E basicamente esse waiver foi em relação o que teve em troca: aumento nas taxas, implementação de medidas voltadas ao aperfeiçoamento da governança e estudo sobre o impacto de tal aumento na taxa de remuneração. Então, mais um waiver na carteira. E de atualizações dos CRIs devedores foi isso, tem bastante até. E agora vamos dar uma olhada assim, na DRE aqui do HCTR. Basicamente, quando a gente compara o rendimento de janeiro, que não tinha dado nenhum problema ainda, para março, a gente tem uma queda de quase 50% aí da receita. Então, assim, deu uma impactada bem grandinha no fundo. Porém, a receita de fundos imobiliários cresceu bastante. A despesa segue aumentando. Eu podia dar uma diminuída nessa despesa, abaixar um pouco a taxa e tudo mais, né? Mas fazer o que, né? Paciência. Então, basicamente, de janeiro para março, o resultado caiu pela metade, ó. 27 milhões em janeiro e 14 milhões em março. E basicamente o fundo colocou um pouquinho de reserva aí para a carteira. Então, 3 milhões aí de reserva para a carteira e distribuiu cerca de 11 milhões, dando um resultado de 50 centavos por cota. Aqui mostra um pouquinho da carteira, a maior parte está em CRIs, setor bem diversificado, a maior parte também está no IPCA. E que a carteira, uma coisa que eu gostei bastante da carteira da Hectare foi que ele é bem diversificado, porém tem alguns PLs bem concentrados, mas ele tem bastante diversificação e eu gostei bastante disso. Você vê que o fundo é high yield porque você olha pelas taxas: IPCA 15%, IPCA 10%, IPCA mais 15%, 14%. Assim, você olha essas taxas, você já vê que é um risco gigantesco. Mas aqui, ó, IPCA de 15%, 17%. Assim, o risco é bem altinho. Mas assim, em relação ao Hectare, esse fundo eu acho que vai demorar um pouco para se recuperar, principalmente no momento que a gente está passando. Talvez alguns anos ainda, porque a porrada foi bem grande no fundo. Mas assim, o relatório dele é bem completinho, vocês viram. A gestão se preocupa bastante com isso. Porém, o que eu não gostei, que eu falei que parece que tá aqui tentando passar pano, que eles mostram um pouco do cenário econômico e mostra depois a situação que aconteceu com o fundo, sabe? Mas eu acho que, principalmente essa queda e tudo mais, eu acho que é porque os cotistas não têm noção do que eles investem. Muitas pessoas acabam colocando o patrimônio todo no HCTR da vida. Você vê as taxas dele, PCA mais 17%. É um altíssimo risco. Nem o Deva tem tanto risco assim. Então, acaba que esse, acho que é o grande problema, é falta de estudo dos cotistas. Porém, o relatório é muito top, tudo é muito top. E ele tá atualmente na casa dos R$45, já chegou a custar 100. Então, assim, a queda bem grande, é uma dor no peito aqui. Distribuiu 50 centavos, em janeiro distribuiu 3,20. Então, assim, a galera ficava bem atraída pelos rendimentos. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com o alto rendimento, tem que tomar cuidado. Mas em relação ao HCTR é isso. Acho que não tem muito mais o que atualizar vocês. É um fundo que corria um risco grande e agora a gente tem que esperar mesmo o tempo dizer se ele vai se recuperar ou não. Eu nunca investi, sempre fiquei de fora. A yield não é minha praia, prefiro ir lá para os high grade das gestoras maiores também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a atualização. Acho que deu para entender um pouquinho do que está acontecendo com esse fundo e eu acho que não tem uma perspectiva muito boa de melhora não. O que a gente resta é esperar para ver o que vai acontecer. Então tamo junto, até a próxima e falou!